Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam super bem-vindos e bem-vindas a mais esse vídeo. O vídeo de hoje está bem legal, gente. Eu quis abordar um tema que muitas pessoas se identificam, muitas pessoas têm essa curiosidade e já faz um tempo que eu queria vir conversar com vocês sobre isso. Então, completaram 5 anos que eu tive um AVC isquêmico, né? Já passou, né? Foi um tempo muito difícil. Tem um vídeo aqui no canal onde eu conto pra vocês basicamente como que foram os meus sintomas, como que foi a descoberta do meu diagnóstico, né? Ele tá detalhado e eu dei uma pincelada leve no que mais interessa a muitas pessoas a respeito desse assunto. Eu confesso pra vocês que eu não esperava, teve bastante visualizações no vídeo, né? Se você não assistiu, volta e assiste aqui no canal. E até hoje, gente, nas minhas redes sociais, no meu Instagram, tem pessoas que me chamam, né, que assistem o vídeo, que se identificam com algum sintoma, acabam me chamando, né, pra tirar algumas dúvidas a respeito de como que foi pra mim determinadas situações. Então, 5 anos após o meu AVC, como que eu estou, como que foi o processo de recuperação, muitas pessoas viram o vídeo, né, querem saber depois, como que a Regi está hoje, como que foi pra Regi todos os anos após o AVC, e eu venho contar pra vocês resumidamente. E eu quero aqui contar pra vocês, né, como que foi esse tempo depois, né? Quem me acompanha aqui no canal, quem me assiste sabe de muitas conquistas que eu tive, né? Graças a Deus a minha vida retomou. Hoje eu levo uma vida normal, mas durante muito tempo eu parei a minha vida de verdade, gente. Lembrando vocês que eu não tive sequelas, né? Que eu fiquei acamada durante muito tempo, que eu sofri dores terríveis durante muito tempo. Hospitais, clínicas, pronto-socorro, UPA, foi assim, foram lugares onde eu frequentei por muito tempo. Mas graças a Deus hoje eu tô bem. Gente, 5 anos, né? É um marco muito grande na minha vida. Eu não me esqueço e não faço questão de me esquecer, porque o AVC foi uma experiência horrível, mas que trouxe para mim grandes aprendizados, né? São coisas que eu vivi, são momentos que eu não vou esquecer, né? E que mesmo eu tentando contar aqui para vocês, tentando explicar como que foi, não se compara ao que eu senti, ao que a minha família, ao que nós vivemos, né? Ao todo, porque a doença, quando ela chega na tua vida, ela faz um estrago muito grande, gente. Então, você lutar contra uma doença na família, quem passa por isso sabe que não é fácil. Então, hoje eu falo pra vocês, eu venci, eu passei por tudo aquilo, é uma lembrança. É difícil descrever o que eu sinto quando eu falo, porque por vários momentos, gente, eu sentia medo de morrer. Eu sentia que eu não ia resistir. E não só eu, a minha família, o meu esposo, os meus familiares que realmente estavam comigo naquele momento viam, né, a dificuldade que eu tive durante todo aquele tempo. Então a gente tinha muito medo, sim, que eu não resistisse, né? A dor, o sofrimento, a luta foi tão grande que dava a sensação que eu não ia sair viva. Muitas pessoas me procuram, né, na rede social, me mandam mensagem lá no Instagram, que se identificam com algum sintoma, que tem dor de cabeça. Mas eu falo pra vocês, gente, não se desesperem, né? Nem todos têm o mesmo sintoma, nem todos começam com os mesmos sintomas, então não se desespere, né? Antes de você procurar um médico, antes de você ter um diagnóstico de um profissional, não tire conclusões precipitadas, né? Muitas pessoas às vezes passam por sintomas parecidos e já, meu Deus, né? Já associam ao vídeo ou ao relato de alguém que passou. E eu falo assim, pessoal, existem vários motivos, né, pelos quais levam a pessoa a ter a dor de cabeça. Então, nem tudo está ligado. E no meu caso foi assim, eu tive dor de cabeça, eu achando que era qualquer coisa, mas em hipótese alguma eu imaginava que poderia ser um AVC. Então, assim, tem sintoma, não está bem, gente, faz exames, consulta, procura um médico, né? Lembrando que tudo que eu contar pra vocês, tudo que eu falei no vídeo e vou falar aqui é de acordo com a minha experiência, né? Nada do que eu acho, é o que eu vivi. Eu tô contando pra vocês um pouquinho de como que foi comigo. Lembrando que cada pessoa é de uma forma, então nunca dá pra você comparar, associar uma coisa a outra, né? Cada caso é um caso. 5 anos após o meu AVC. Como eu estou hoje? Graças a Deus, gente, eu estou muito bem, eu retomei a minha vida. Durante muito tempo, eu tive crises de ansiedade, depressão, junto com a dor física. Depois do tratamento, depois da alta,
eu fiquei tendo crise de pânico, ansiedade, depressão. Como eu falei no vídeo anterior, às vezes a gente não arruma tempo para cuidar da nossa saúde. E da noite pro dia, eu tive que arranjar tempo para cuidar da minha doença. Então eu parei a minha vida, né? Gente, eu não conseguia fazer atividades como limpar a minha casa, como fazer o meu almoço. Eu fiquei muito tempo, perdi minha rotina, perdi a minha vida, né? Porque eu não conseguia realizar atividades que antes para mim era tranquilo. Então eu falo para vocês assim, abertamente, eu vivi momentos muito difíceis. O ano de 2018 eu consegui assim realizar várias coisas, eu precisei, né? No meu período do AVC, quando eu fiquei desempregada. E era um momento do qual eu precisava muito trabalhar, eu não podia ficar parada. Assim que eu me dei uma melhorada, assim que eu não tive dores, assim que eu recebi alta, eu abri a minha loja. Foi uma experiência horrível ter o AVC, foi uma fase muito difícil, mas eu tive grandes realizações, né? Eu abri a minha loja, naquele mesmo ano eu me formei, eu retomei as coisas aos poucos, então fisicamente, visivelmente olhando, eu estava muito bem. Mas a marca ficou aqui dentro, a marca não ficou onde as pessoas pudessem notar, então eu tinha grandes enfrentamentos, tive durante muito tempo ansiedade e depressão. Cheguei a fazer acompanhamento, tomar remédio para depressão, só que eram remédios assim que eu não tive a paciência de esperar o tempo necessário, eu abandonei. Eu dormia muito, me alimentava mal, eu não tinha ânimo, eu não tinha qualidade de vida, mesmo depois que eu já não tinha mais dores, né? Então, eu tinha aberto a minha loja, eu precisava retomar e eu não encontrava forças, eu estava desanimada. Eu ficava mal quando eu estava no meio de outras pessoas. Então eu fiquei muito tempo fora da sociedade. Eu fiquei por muito tempo assim no meu canto, eu sumi, né? E depois eu fui retomando, gente. Então eu tive grandes conquistas. Foi uma experiência a qual Deus me honrou tanto que eu consegui conquistar coisas que eu nem imaginava que ia conseguir tão rápido, né? Eu lutei, eu precisei ser forte. Mas lutando assim, comigo mesma, pelos enfrentamentos que eu precisei ter, né? A ansiedade e a depressão foi uma delas. Então eu tive acompanhamento. Eu cheguei a tomar medicamento e da noite pro dia, teve um dia que eu acordei e falei, eu não vou tomar mais, eu vou jogar fora, eu não quero mais ser dependente disso. E lembrando que quando eu tomei essa decisão de não tomar mais a medicação, não fazia nem 2 semanas que eu tava tomando, eu simplesmente não quis. E depois disso, gente, graças a Deus eu consegui retomar, né? Eu entrei no mercado de trabalho novamente, eu mantive a minha loja, eu entrei trabalhar na minha área, na minha formação, eu tive a oportunidade. E aquilo foi uma realização muito grande. Então, eu voltei a ter a vida que eu tinha. Só que assim, o AVC ele virou uma chavinha em mim, né? Eu passei a me cuidar mais. Cuidados que antes eu não tinha com a minha saúde e hoje eu tenho, né? Eu pratico uma atividade física, eu tomo cuidado, tento controlar a minha alimentação, eu tento não me sobrecarregar, né? Porque eu tentava assim, eu sempre brinco que eu tentava dominar o mundo. Eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. Hoje não. Quando eu vejo que eu estou sobrecarregada, que eu estou acelerada, que eu quero exercer tudo, eu paro, respiro e penso, não, a minha saúde é a minha prioridade. Coisa que antes eu não tinha. Eu estava trabalhando, quando eu tive AVC, eu estava trabalhando há muito tempo sem férias, não me alimentava direito, não dormia direito, eu não desligava. Então aquilo ali, eu confesso para vocês que foi para mim assim, uma chavinha que virou, que despertou em mim assim, eu preciso me cuidar. Nesses 5 anos, muitas coisas aconteceram, né? E eu tenho a gratidão a Deus porque muitas coisas que eu não imaginava que aconteceriam tão rápido, né? A gente às vezes reclama, a gente às vezes se desespera, mas eu falo pra vocês assim que tem um propósito. Deus tem um propósito pra tudo, né? Eu passei por fases, por momentos difíceis, por momentos que eu achei que eu não ia resistir. Eu sofri, meu esposo sofreu, minha família sofreu. São bem poucas as pessoas que estão conosco nesse momento, são bem poucas as pessoas que compreendem o nível de dificuldade que a gente vive quando enfrenta uma doença na família. Mas eu tive grandes realizações, né? Talvez, se eu não passasse pelo sofrimento, pela dor que eu passei, eu não teria a visão que eu tenho hoje, né? E foi um empurrão. Eu perdi muita coisa, mas depois Deus me honrou e me deu mais do que eu pedia pra Ele, mais do que eu imaginei. Então eu falo pra vocês abertamente, gente. É um testemunho de vida, eu estar viva. E eu sou tão forte hoje, muito mais do que eu era antes de eu ter tido passado por essa experiência. Então, eu passei, foi difícil, mas a visão, o resultado, a visão que isso me trouxe, né? Isso despertou em mim uma visão assim da qual talvez se eu não tivesse passado eu não teria tido, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho a minha vida, eu retomei. Eu não tive sequelas, mas eu poderia ter tido. Então, hoje eu tenho grandes conquistas das quais Deus me honrou, né? Eu passei pela dificuldade, eu perdi muita coisa.
eu perdi pessoas, eu fiquei assim, a flor da pele mesmo, né? Eu tive grandes decepções nesse tempo, mas, gente, hoje eu falo pra vocês abertamente que isso despertou em mim uma vontade de viver, né? Antes eu meio que não me importava muito com a minha vida. E quando eu estive naqueles momentos, muitas vezes acamada, sozinha em casa, porque meu marido precisava me deixar para ir trabalhar, sozinha, né? Assim, sem perspectiva nenhuma de vida, né? E 3 meses de tratamento intenso. Depois eu fiquei sob cuidado médico, sobre acompanhamento, mas eu até hoje, inclusive, faço acompanhamento, mas é a cada 5 meses, 6 meses que eu faço um check-up para saber como que eu estou. Então, esse cuidado eu não tinha comigo. Eu me preocupava muito com os outros, eu me preocupava muito em resolver certas questões. Sempre fui muito focada, muito dedicada com o que eu quis, mas eu esquecia de mim, né? E isso foi um despertar. Então eu falo pra você abertamente, né? Eu sei que tem muitas pessoas que trocam essa ideia comigo, que conversam, que comentaram inclusive no próprio vídeo, que estão passando, né, por momentos que tiveram sequelas, que estão se recuperando. Eu falo, não desanime, tenha fé que tudo que você passou foi para te fortalecer de alguma forma. É difícil às vezes você parar a tua vida, você parar de exercer atividades que você exercia frequente. É doloroso você ter que, muitas vezes, abrir mão do que você fazia, muitas pessoas com dor, mas eu falo que não se desespere, né? Não se desespere antes de ter o diagnóstico e nem depois, né? Antes porque você não sabe, cada pessoa tem um sintoma, às vezes tem um sintoma parecido, mas não é a mesma coisa. Depois que você ter o diagnóstico também, né? Lute, persista, não desanime, não entregue os pontos. A gente se abala emocionalmente, psicologicamente falando. Eu fiquei muito tempo abalada, fiquei muito tempo assim... eu não conseguia sair de casa, eu fiquei amargamente depressiva, eu não saía sozinha, eu não ia num banco sozinha, eu não ia numa loja sozinha. Então demorou bastante tempo para eu retomar atividades que eu fazia. Demorou, né? Hoje eu posso falar abertamente, eu trabalho num CMEI, trabalho numa escola, então eu tenho energia, eu não tenho dores, eu levo uma vida normal, né? Eu tenho a minha loja, então a minha luta foi grande, gente, mas a minha persistência foi maior, né? Eu tinha pessoas ao meu lado que me incentivavam, eu tenho muita gratidão por essas pessoas. Eu até fico emocionada de falar pra vocês, gente, porque o AVC isquêmico é meu testemunho de vida. O AVC isquêmico, ele me tirou muita coisa. Ele me fez eu ficar lá embaixo, mas Deus me honrou. Eu me levantei, eu corri atrás dos meus sonhos, né? Eu abri a minha loja, eu construí a minha casa, eu me casei, né? Quem acompanha aqui no canal sabe de todas as nossas conquistas que eu compartilho com vocês. E eu ingressei na minha carreira, eu me formei, eu tive a oportunidade em 2020 de entrar a trabalhar na minha área. Entrou a pandemia, eu me reinventei, né? Eu mudei a minha loja na minha casa. Eu fui me reinventando, mas eu não parei, né? E eu falo pra você abertamente, gente, tudo que você perde na vida, tudo que você passa, as dificuldades que você enfrenta, elas vêm pra deixar você mais forte. Elas vêm pra te trazer, sim, uma experiência, né? É uma lição, né? Tudo que Deus permite a gente passar na vida, ele vem como uma lição de vida pra você. Hoje eu vejo a minha vida de uma forma diferente, hoje eu tenho mais gratidão, hoje eu dou mais valor à minha vida. Hoje eu consigo, gente, aproveitar cada momento, eu consigo tornar cada momento único. Coisa que antes eu não parava para aproveitar, né? A minha correria era tanta, eu estava sempre preocupado com o trabalho. Hoje eu penso na minha qualidade de vida. Quando eu falo para vocês em perder coisas, está relacionado a relações, a pessoas, a amigos. Eu passei por um momento dos quais eu perdi muitas pessoas, né? Muitas pessoas me abandonaram, né? Seja na área profissional, seja na área afetiva. Muitas pessoas achavam que eu não ia aguentar. Muitas pessoas achavam realmente que eu estava no final, no fim de tudo, porque quem viu, quem esteve conosco, quem presenciou os momentos, foi frustrante, gente, foi amargamente doloroso, e é uma marca da qual eu não vou esquecer, é uma marca da qual tá aqui, né? E é uma marca que me trouxe uma nova forma de olhar para a vida, uma nova forma de encarar a vida, né? Quem luta com doença sabe o quão difícil é, seja qual for, quem tá passando sabe muito bem amargamente das lutas diárias que enfrenta. Mas eu falo pra vocês, gente, eu sofri, foram meses, aquele ano, 4 meses ali eu fiquei bem mal, né? Depois eu retomei, eu tive que retomar, eu me levantei, eu abri a minha loja, eu lutei e eu luto todos os dias. Eu acordo todos os dias e lembro dessa marca, essa segunda chance que eu tive, que eu poderia não ter tido, né? Então, eu sou muito grata a Deus.
Hoje eu conquistei muitas coisas. O canal no YouTube foi uma conquista muito grande, né? O canal surgiu em 2020, com a pandemia. Eu me reinventei. Quando eu tinha recém entrado a trabalhar na minha área como professora, eu precisei voltar para casa. Fiquei com a minha loja, me reinventei. E aí veio a ideia de eu compartilhar com as pessoas, né? Da mesma forma que durante o meu período de recuperação, eu fui incentivada. Eu acompanhava nas redes sociais, me mandavam links de pessoas que motivavam a gente a continuar. E eu tô aqui para falar exatamente isso para vocês. Eu tô aqui para mostrar para vocês, gente, que Deus é tão tremendo, que Deus é tão maravilhoso, que Ele usou da minha vida para me mostrar os pequenos detalhes, né? E para mostrar que Ele tá no controle de tudo. Então não se desespere, não se desanime, não se compare, né? O teu problema, ele vai ter um momento que ele vai acabar, né? A tua luta, ela vai ter fim. Só que não se desanime, não se desespere. Se você está passando por sintomas, se você está com dor, vai procurar um profissional, faz exames, busca um diagnóstico, mas antes disso não se desespera. E se o teu diagnóstico for, como eu tive, um impacto grande na tua vida, também não se desespere. Confia em Deus que vai dar tudo certo. Eu tô aqui para falar para vocês que 5 anos após o meu AVC, eu estou firme. Hoje eu levo uma vida o mais saudável que eu posso. Eu me cuido, eu me priorizo, né? Eu não tenho mais dores de cabeça, gente. É 1, 2 vezes no ano que me dá por uma enxaqueca, por uma coisa simples, mas eu não tenho dores de cabeça como eu tive naquela vez. Então, eu tenho acompanhamento, eu faço os meus exames para ver como que eu estou. Eu me cuido. E eu falo para você, se cuide, se priorize, né? Busque, tem excelentes profissionais no mercado que você pode procurar, que vão te ajudar, né? E cuide de você, cuide da tua saúde, gente, porque a nossa vida, ela é valiosa, é uma vida maravilhosa que nós temos que viver. E toma cuidado, às vezes, com atividades que você exerce, né? Cuide de você, faça uma atividade física, se cuide na alimentação, não fique se automedicando, né? Procure um profissional, que eu falo pra vocês abertamente, gente, quem passa por isso sabe muito bem, né? Tem pessoas que eu acompanho na rede social que tiveram sintomas parecidos, que perderam a rotina durante um tempo ali, que até se emocionam em contar pra gente hoje essa experiência horrível. Então eu vivi, gente, foram 59 dias dos mais doloridos que eu já vivi, mas me tiraram muita coisa, me colocaram muitas lutas, né? Essa doença me colocou muita luta, mas eu venci, com a graça de Deus. Então hoje eu trabalho, eu cuido da minha casa, eu cuido da minha loja, eu faço as minhas atividades físicas, eu faço o meu serviço, eu tenho assim a minha vida de volta. Deus me devolveu. Eu tenho muita gratidão. Então eu tô mais uma vez aqui contando pra vocês que a minha vida é um lindo testemunho, que eu tenho orgulho de contar e de incentivar as pessoas também, porque eu sei que muitas pessoas que estão passando por um momento assim se desesperam, acham que não vai acabar, que não tem mais fim. Mas eu falo pra vocês assim que tenham fé que tudo passa, né? A vida é feita de ciclos, então os ciclos se iniciam, os ciclos se encerram, mas Deus sempre tem um propósito para nós e Deus sempre tem bênçãos a realizar na nossa vida. Eu quis trazer para vocês aqui então um pouquinho de um relato, né, de como que eu estou atualmente. E se inscrevam aqui no canal, me acompanhem, tem muito vídeo bacana aqui, eu compartilho um pouquinho da minha vida com vocês. E eu espero vocês no próximo vídeo. Me acompanhem no Instagram também, eu sempre tô por lá. Eu mostro um pouquinho pra vocês, basicamente, do meu dia a dia, quando dá tempo, porque é corridinho. Mas não esquece, gente, se prioriza a tua vida, tá bom? Eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Deixem aqui nos comentários o que vocês querem que eu conte pra vocês, que deve ter faltado aqui no vídeo, que eu farei novos vídeos, tá bom? Aguardo vocês. Um beijo a todos e até mais. Tchau!